Olá, pessoal! Bem-vindos ao Se Liga de hoje. O meu nome é Júnia Arnaud e eu sou sua professora de Física. Conosco aqui nós temos o Daniel. Bem-vindo, Daniel! Bom, gente, hoje a gente vai trabalhar com as leis de Newton. O Newton trabalhou sobre as leis da mecânica. Como que foi que ele fez esse trabalho e quais foram as coisas que ele trouxe sobre o movimento dos objetos? Esse é o nosso objetivo de hoje. Além disso, nós também vamos trabalhar a diferença entre massa e peso e as nossas questões do Enem. Bora lá! A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é a interação entre corpos. Eu não sei se vocês prestaram atenção, aqui na minha mesa está cheio de guere-guere aqui. Eu botei um ímã ali, botei uma bússola, botei um planetinha, uns carrinhos. Todos esses são propositais para que a gente consiga trabalhar com os movimentos que o Newton trouxe para a gente, com os ensinamentos que ele trouxe a respeito dos movimentos. Bom, a primeira coisa foi a interação entre corpos e isso aconteceu muito antes do Newton. A primeira informação, uma das primeiras que a gente tem, vem de Aristóteles, lá em 384 antes de Cristo, moçada, bem longe, tá? E ele falava que para você movimentar um objeto, você deveria encostar nesse objeto, permanecer em contato com ele, para que ele mantivesse o seu movimento. Dá uma olhada nesse carrinho aqui. O que o Aristóteles quer dizer? Ele quer dizer que se você está fazendo uma força em um determinado objeto, esse objeto só vai se mover se você permanecer fazendo a força. Se você não fizer essa força, o objeto simplesmente irá parar. O que aconteceu quase 2000 anos depois? O Galileu veio com uma estrutura diferente. Ele falava o seguinte: se um corpo receber um impulso devido à força, ele vai poder permanecer em movimento. Volta aqui no carrinho. O que é que o Galileu estava querendo falar? Que se a gente dá um impulso aqui, inicialmente nesse carrinho, ele vai se mover. E esse movimento dele não precisa obrigatoriamente estar em contato com o dedo. Deu para entender essa lógica dos dois filósofos? Quer dizer, quase 2000 anos de diferença entre o trabalho deles e eles continuaram com esse tipo, né, de estrutura. O que nós vamos colocar aqui? Primordialmente, eles estão trabalhando com forças, né? E aí, as forças que a gente tem aqui, eu trouxe para vocês dois tipos, né? Na verdade, são as forças de contato e a distância. E o que eu trouxe para vocês aqui foram os dois tipos que a gente pode mais ou menos visualizar. Esse do carrinho foi um dos tipos de força de contato. Sempre que você encosta em alguma coisa, você coloca aquela coisa em movimento, você força, né, para que aquela coisa se movimente. Mas a gente conhece a aceleração da gravidade, não conhece? A gente não sabe que se a gente soltar alguma coisa, essa coisa cai? Então, a gente sabe que existe uma força exercida pelo planeta puxando a gente para baixo. Essa é a força da gravidade. Beleza. Mas também, gente, existe a força que a gente já viu nos ímãs, tá? Que também é um tipo de força, como a força da gravidade que é a distância. Dá uma verificada aqui. Se você fizer uma força, você aproximar um ímã do outro, o que está acontecendo? Você está vendo que eles estão se movimentando? Tá? Quando eles se movimentam, quer dizer que eles estão se atraindo, nesse caso, se repelindo. Você está conseguindo prestar atenção nisso? Tá? Essa forma é uma forma de interação à distância. A gente está aqui com ela, olha, puxando. Será que ele vai vir? As bolinhas sem eu encostar nelas? Tá? Olha que bonitinhas, né? Quer dizer, existiu sim uma força que foi provocada pelo ímã puxando essas bolinhas que são metálicas, né? Agora, olha que outra coisa bonitinha. Eu tenho aqui uma bússola. Opa! Eu tenho aqui uma bússola e essa bússola,
ela é feita, não sei se vocês sabem disso, essa agulha dela é uma agulha de metal. E essa se movimenta, porque ela é bem levinha, de acordo com a gravidade, com o campo magnético da Terra. Se eu colocar esse ímã próximo aqui, olha, você vai ver que ela vai se movimentar também. Ou seja, eu estou provocando o movimento naquela agulha da bússola por causa da presença do ímã. Agora, vou dar uma dica aqui para vocês, pessoal. Você está vendo que cada vez que eu mexi com o ímã aqui na bússola, ele bateu nas bordas do equipamento? É porque a forma ideal da gente usar uma bússola é sempre na horizontal, para que ela não tenha esse contato com as laterais. Tá legal? Para que ela seja realmente um medidor eficaz, ela não pode ter contato com a lateral. Eu estou fazendo essa posição só para você visualizar direitinho, né? Essa interação de força à distância, tá bom? Ok. Bom, aí, gente, eu trouxe aqui as unidades de força. Quais são as unidades que a gente conhece? O quilograma-força e o Newton. Quem é o quilograma-força? Bom, ele é o peso do quilograma padrão. O quilograma padrão foi inventado como se fosse um pedaço de tijolinho, tá? E ele foi inventado com a intenção de realmente fazer trocas na época em que ele começou a ser utilizado, para que você pudesse medir as mesmas quantidades, tá? Então, ele foi utilizado como padrão. Ele é chamado de quilograma-força porque é a força necessária para levantar aquele pedaço, aquele quilograma, tá? Já o Newton é a unidade do sistema internacional, porque o Newton, depois de seus trabalhos, ele foi homenageado com o seu nome na unidade de força, tá? Então, o Newton, ele vai ser a unidade utilizada aqui no nosso sistema internacional de unidades. Vamos lá. A primeira lei do Newton é a lei da inércia. O que a inércia fala? É uma propriedade que diz que todo corpo tem a tendência de permanecer no seu estado, seja ele de repouso ou de movimento, na ausência de forças. O que quer dizer na ausência de forças, gente? Quer dizer que não tem força mais ali. Então, na ausência dessas forças, o que vai acontecer se um corpo estiver parado? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso carrinho novamente. Eu vou arredar essas coisas aqui para o cantinho, tá? E você vai visualizar comigo aqui o nosso carrinho. O que vai acontecer no nosso carrinho se você tiver uma ausência de forças nele ali? Ele vai se movimentar? Não, ele vai permanecer do jeito que ele tiver. Agora, o que ele fala também? Que se ele estiver em movimento, ele não vai parar, ele vai manter esse movimento e esse movimento será um movimento retilíneo uniforme. Por que ele não vai parar, gente? Porque o que faz ele parar é o atrito com a superfície. Se esse atrito com a superfície não existir, ou seja, uma superfície super lisa, muito lisa mesmo, ele vai se movimentar para sempre. Agora, ele iria acelerar se tivesse uma quantidade de força empurrando ele para frente. Ele iria parar se tivesse atrito puxando, né, segurando o movimento dele. Nenhum dos dois, na ausência de força. Então, o movimento dele vai ser de velocidade constante. É por isso que ele vai ter um movimento retilíneo e uniforme. Olha bem, o que eu coloquei aqui? Sempre que um corpo está em repouso, é necessário uma força para colocá-lo em movimento. E sempre que o corpo está em movimento, é necessário uma força para pará-lo. Foi exatamente isso que eu mostrei aqui com o nosso carrinho, tá? Nesse desenho aqui, ele fala exatamente isso. Olha esse cara aqui com a mão no bolso. Ele está olhando para esse carrinho de compra e não está fazendo nenhuma força nele. A ausência de forças permanece do jeito que está. Agora, se ele der um empurrão, ele tem a tendência de se mover, desde que não haja atrito aqui no chão, com o movimento retilíneo e uniforme. Tá bom? Bora! Bom, eu trouxe um exercício aqui para a gente fazer. Olha, em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário em que propunha a Terra girando em torno do seu próprio eixo.
e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica que acredita que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para o leste, coisas como nuvens, pássaros, que não estão presas à Terra, pareceriam sempre estar se movendo do leste para o oeste, junto com o Sol. Olha aqui, gente, se isso aqui não poderia ser eficaz nessa bolinha aqui. Vamos dar uma olhada nela. Olha só. A gente sabe que o movimento é do oeste, então, olhando para o seu lado, né? Do oeste para o leste. Então, você veria a Terra se movimentando nessa posição, você saberia que ela se movimenta, mas como as coisas estão voando aqui, né, o que ele cita ali, que as coisas como nuvens e pássaros, essas coisas passariam do leste para o oeste. A gente não fala que o Sol sempre nasce no leste e morre no oeste? Então, é porque ele seria, na concepção do Aristóteles, um desses que voa, tá? Um desses que faz o movimento contrário ao movimento da Terra. Dá para perceber isso? Tá? E aí, olha bem o que ele coloca aqui na questão. Mas foi Galileu Galilei, em 1632, baseando-se em experiências, que rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico, que era o sistema heliocêntrico. Naquela época teve uma briga danada. Bom, ele usou esse experimento aqui para fazer essa justificativa. Tinha um cara no alto do mastro e ele solta aqui, não sei se você consegue visualizar, uma bolinha. Como o corpo está no alto do mastro, ele já possui o movimento do barco, então significa que esse corpo também vai caminhar na mesma velocidade do barco, tá? Como esse movimento persiste durante a queda, enquanto o barco vai para frente, o objeto também vai para frente. É por isso que o objeto cai no pé do mastro. Essa é uma questão clássica, tá? E ela é sempre cobrada desse jeito. O objeto sempre vai cair no pé do mastro porque ele vai seguindo com a velocidade que o barco possuía, mas passa a cair a partir do momento que ele é solto. Bom, seu argumento adaptado para a nossa época é uma pessoa dentro de um vagão de trem em repouso, solta uma bola. Ela cai junto a seus pés, mas se o vagão estiver se movendo com velocidade constante, a bola também cai junto a seus pés. Isso porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar o movimento do vagão. O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi o que, gente? Foi a lei da inércia. É exatamente na inércia que ele vai se pegar para responder essa questão, tá? Como nós já falamos anteriormente. A segunda lei do Newton é a lei da ação e reação. A gente fala que é o princípio fundamental da dinâmica. Como que o princípio fundamental da dinâmica vai funcionar? Bom, eu vou dar uma olhadinha nos carrinhos aqui outra vez, só que agora eu vou usar 2 carrinhos diferentes. O que ele fala aqui pra gente? Que a força que eu faço é diretamente proporcional à aceleração que eu produzo no objeto. Então, se eu empurrar, olha aqui, por favor, se eu empurrar esse carrinho que é o maior com uma força X e empurrar esse carrinho que é o menor com a mesma força X, o menor vai ganhar uma maior velocidade, porque ele vai ser acelerado mais. Por quê? Porque ele tem menor massa, certo? Então, é exatamente isso que ele quer dizer. Se a força resultante for 0, a aceleração será 0. Agora, se a força resultante não for 0, a massa, a quantidade de aceleração vai ser diretamente proporcional à massa, inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, menor vai ser a sua aceleração. Tá bom? Essa é a fórmula matemática que a gente já conhece. Força é igual a massa vezes aceleração. Aqui também um exemplo básico de um cara que está empurrando um carrinho de compras vazio e aqui o carrinho de compras cheio, né? Se você prestar atenção no que a gente acabou de mostrar, esse carrinho de compras vazio vai chegar muito mais longe porque tem menor massa, então a aceleração nele vai ser maior, enquanto que esse que está cheio de compras vai ter uma aceleração menor, porque ali ele tem uma massa muito maior. Tá bom? Bora lá.
O que é massa e peso, gente? Vamos tentar identificar massa e peso, as duas coisas. Massa. Você vai medir a quantidade de moléculas. Confere nos dois carrinhos, por favor. Você consegue fazer de conta que você conseguisse medir a quantidade de moléculas em cada um desses carrinhos? Se você conseguir, qual deles que tem menos massa, qual deles que tem mais massa? Dá para identificar facilmente, não dá? Então, massa é isso, é a quantidade de moléculas que tem no objeto. Agora, peso não. Peso é a força da gravidade exercida pelo planeta puxando os objetos para baixo. Tá legal? Então, a aceleração da gravidade é a mesma nos dois objetos. Agora, o peso desse carro maior vai ser maior, obviamente. Por quê? Porque o peso vai ser a massa vezes a aceleração. Só que como a gente tem a aceleração da gravidade, então a gente vai ter, e ela é comum nos dois, então a gente vai ter um valor de peso maior para esse carrinho maior do que para esse carrinho menor. Tranquilo até aqui? Bora! Trouxe também o exercício para a gente brincar. Um corpo de massa M está sujeito à ação de uma força F, que o desloca segundo o eixo vertical em sentido contrário ao da gravidade. Bora fazer uns desenhos aqui. Ó, eu quero fazer esse desenho aqui. Um corpo, ele está sujeito à aceleração da gravidade. Obviamente, todo o corpo tem peso, não é isso? Se todo o corpo tem peso, na hora que a gente for fazer a aceleração da gravidade, a força que ele está mandando aqui agora, a gente vai fazer o seguinte, presta atenção. Segundo um eixo vertical, em sentido contrário ao da gravidade, e aí, então, eu estou garantindo que essa força que o cara está fazendo é para cima, porque está no sentido vertical e está contrário à gravidade, beleza? Bom, se esse corpo se move com velocidade constante, gente, o que quer dizer velocidade constante mesmo? Eu esqueci completamente. Força resultante igual a zero. Por quê? Porque nada faz aumentar, nada faz diminuir, então a força, né, vai ser nula, a resultante vai ser nula. O que tem que acontecer com essas duas aqui para você ter uma força resultante igual a zero? Conta para mim. Elas só podem ser iguais, beleza? Então, vamos ver nas opções aqui. A força F é maior do que a gravidade? Não pode. A força resultante sobre o corpo é nula? Será que é essa que é a minha resposta? Isso aí. A força F é menor do que a gravidade? Não pode. Tá legal? A diferença entre os módulos da força é diferente de zero. Se fosse diferente de zero, não tinha resultante nula. Tá bom lá? A afirmação da questão está errada, pois qualquer que seja F, o corpo está acelerado, porque existe aceleração da gravidade. Não, senhor, o corpo pode estar acelerado para cima se a força F fosse maior, tá legal? Independente de existir aceleração da gravidade. Bom, até aqui estamos bem? Ótimo. Terceira lei de Newton. Bora lá. Ação e reação. A toda ação corresponde uma reação de mesmo valor, mas de mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos contrários, tá? Isso aqui é muito importante você guardar, olha. A força resultante, as forças são resultado de interações entre dois objetos. Então, se dois objetos interagem, você sempre vai ter pares de forças, uma atuando junto com a outra, tá bom? Então, olha bem o que eu vou querer que você faça aqui. A força de reação irá variar de acordo com a ação exercida. Se eu tiver só uma bolinha, olha esse exemplo que eu botei aqui. Se eu tiver só uma quantidade de livros sobre a mesa, eu tenho um peso. Então, eu vou ter a sua força de reação ali. Mas se eu colocar outra quantidade de livro, eu vou ter um peso maior, concordam? E aí eu vou ter outra reação ali. Certo? Essa reação a gente chama de força de reação normal. Normal, lá da matemática, quer dizer que é perpendicular à superfície de apoio, tá? Então, se ela é perpendicular à superfície de apoio, quer dizer que ela é uma força normal, tá legal? E ela vai estar sempre ligada à superfície, tá, gente? Essa superfície aqui, ó, que seria o apoio da mesa.
tá bom? Bom, vamos lá. Um exemplozinho básico para finalizar. Vamos lá. Durante a faxina, a mãe pediu que o filho o ajudasse no deslocamento de um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que, se puxar o móvel o puxará igualmente. Que menino safado, enrolando a mãe dele, tá? E não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Gente, essa é uma questão de maldade do menino ou de pegadinha do exercício? Tá legal? O que você tem que saber? Que um par de forças de ação e reação nunca atuam no mesmo corpo. Por conta disso, o menino vai conseguir sim tirar o móvel do lugar, tá? Bom, gente, é isso por hoje. Eu agradeço muito a presença de vocês na aula de hoje. Agradeço ao Daniel e a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.